que desde o início do governo do presidente Lula, o interesse da governadora Fátima e do vice-governador Walter em resolver as soluções de situações que estavam pendentes aqui do Rio Grande do Norte. E hoje nós estamos aqui por determinação do presidente Lula para nós podermos falar sobre assuntos fundamentais, assuntos importantes. Por exemplo, o pró-transporte. É um assunto que vinha se arrastando há tanto tempo e que não conseguia avançar e criando transtornos para a sociedade de Natal, para a região metropolitana, um assunto tão importante que é a questão da mobilidade. Então aqui, um esforço conjunto entre o governo do Estado e o Ministério das Cidades, através aí, enfim, da governadora Fátima e do Ministério das Cidades, através da minha pessoa e por orientação do presidente Lula, nós conseguimos avançar com isso. E essas obras vão ser retomadas, essas obras vão ser entregues em breve para que possa facilitar a vida das pessoas. Também discutimos aqui com a governadora e nós vamos aqui fazer um estudo para que a terceira fase desta obra também possa ser desenvolvida. Esse aqui é um compromisso do presidente Lula para que a gente possa resolver o problema da mobilidade, que a gente possa melhorar a questão da mobilidade, porque mobilidade é qualidade de vida para as pessoas, para que a gente possa avançar também nesse projeto da fase 3 do pró-transporte aqui na região metropolitana de Natal. Então nós vamos começar a medida provisória em tempo recorde foi publicada, né, com só 40 dias, né, governadora, o presidente Lula, nós publicamos aí a medida provisória do Minha Casa Minha Vida e agora vamos começar a questão das portarias ministeriais que vão mostrar o que o governo pretende em relação ao novo Minha Casa Minha Vida. E aí, falando um pouquinho sobre isso, nós vamos buscar terrenos que possam dar dignidade às famílias, que sejam próximos do transporte público, que eles sejam próximos do comércio, que sejam próximos das escolas, do posto de saúde, enfim, da creche, para que as pessoas não tenham que se deslocar para longe para poder ter uma moradia digna. Então a gente vai valorizar muito os bons terrenos e foi isso que nós viemos aqui discutir, para que as novas contratações do Minha Casa Minha Vida possam ser feitas com uma qualidade maior. Mas também nós falamos do passado. Afinal de contas, aqui tem diversos conjuntos habitacionais que estão com obras paralisadas. Então nós fizemos um trabalho em duas frentes. Uma, com o Ministério das Cidades, com o Governo do Estado e com a Caixa Econômica Federal, para poder retomar as obras que estão paralisadas aqui, para fazer com que essas obras, que muitas delas estão com mais de 90%, o que é uma coisa que nos deixa profundamente chateados, como é que essas obras ainda não foram entregues, obras que foram contratadas ainda no governo da presidenta Dilma e até hoje não foram entregues à sociedade. E aqui dizer para vocês que as pessoas que moram em aluguel, as pessoas que moram em situação de rua, ou as pessoas que moram em áreas de risco, essas pessoas têm pressa. E a gente precisa entregar o quanto antes esses condomínios, como eu disse para vocês, não tem como nenhum cidadão possa aceitar e admitir que uma obra que já tem mais de 90%, que precisa de pequenos detalhes, não seja entregue. Então será esse esforço. E aqui a governadora aqui se colocou, obviamente, com todo o interesse em que a gente possa fazer isso. Nós vamos dar as mãos para que a gente possa entregar o quanto antes essas obras. Falamos também sobre o Pró-Moradia, que tem aqui unidades paralisadas há muito tempo e que nós vamos aqui unir ao setor jurídico do Ministério das Cidades, a Procuradoria do Governo do Estado, a Procuradoria da Caixa Econômica Federal, para que todos possamos juntos encontrar uma solução jurídica e finalizar essas obras que estão abandonadas, algumas delas já até foram ocupadas, para que essas casas possam chegar até as pessoas. E, por último, falar com os senhores sobre a questão que é tão importante, que é a questão do resíduos sólidos. Tem um contrato aqui já de muitos anos aqui, que trata da questão da Zona Oeste, da região Oeste e do Seridó. E como hoje a Funasa foi incorporada ao Ministério das Cidades, eu assumo aqui o compromisso com a governadora e com todos vocês para que essas obras sejam retomadas, para que essas obras sejam entregues o quanto antes, porque a questão de tratamento de resíduos sólidos é uma questão de saúde e a gente precisa ter pressa para poder atender aos nossos irmãos aqui do Rio Grande do Norte. Nesse momento, eu inclusive na reunião que tive com a governadora, nós tratamos exatamente sobre essa questão. Transporte público, isso é um problema das regiões metropolitanas pelo país. Portanto, a gente precisa estabelecer uma discussão com os governadores e com os prefeitos. Acho que é importante dizer aqui, a orientação do presidente Lula é do diálogo. E, obviamente, dar dignidade às pessoas. Por isso que ele trouxe de volta o Minha Casa Minha Vida. Mas
falando da questão da mobilidade, da questão do transporte público, nós precisamos discutir com os governos dos estados, com as prefeituras, quais são as soluções. Porque nós estamos falando de um país continental. As soluções, por exemplo, aqui de Natal, não é a mesma solução, por exemplo, de Porto Alegre. Então, nós precisamos entender quais são os problemas, aí discutir a possibilidade, aí nós temos que trazer para dentro do governo para entender qual é o tamanho desse subsídio, quais são as possibilidades para fazermos aí a quatro mãos. Aí o governo dos estados vão contribuir, as prefeituras vão contribuir, o governo federal pode contribuir, enfim. Nós vamos estabelecer esse processo de discussão, porque esse assunto, como você bem lembrou, é um assunto importante. O modelo está em dificuldades graves, não só aqui em Natal, mas pelo país inteiro. Esse é um problema nacional, isso não é um problema só aqui de Natal, e aqui é preciso que seja dito isso. A governadora, conversamos sobre isso, a governadora já vem contribuindo com a questão do transporte público a partir da isenção do ICMS. Então, isso tudo é isso. Nós precisamos dar as mãos. Esse problema é um problema complexo, mas é um problema que é urgente, porque ele precisa dar, porque as pessoas perdem hoje em transporte muitas vezes não de qualidade, perdem muito tempo das suas vidas e a gente precisa dar dignidade a essas pessoas. E essa discussão vai ser feita essa semana, nós já temos uma pauta já estabelecida e eu trouxe aqui para a governadora Fátima e para o vice-governador Walter, nós vamos estabelecer uma discussão com a Frente Nacional de Prefeitos para que a gente possa entender o tamanho desse problema e saber de que forma juntos vamos encontrar as soluções. Ok?